Olá, olá, bem-vindos nesse segundo vídeo da série a respeito de artistas com o tema de espiritualidade. Eu sou a Lúcia Troina, eu sou arte terapeuta e utilizo a arte no processo de transformação pessoal e no despertar de consciência. E convido a todos vocês para acompanharem aqui essa série de vídeos a respeito de artistas que estão trazendo, que trouxeram ao longo da história o tema de espiritualidade e como isso foi acontecendo também, né, como um desenvolvimento espiritual. E hoje, para apresentar o segundo artista, eu trago aqui o Wallace Kandinsky, que é um artista bastante famoso sobre esse tema e também na escola do Fauvismo, tá? Então eu vou trazer aqui, vocês estão com a imagem do Kandinsky aí, desse artista que nasceu em Moscou em 1866 e que ele seguia o caminho esperado, né, para sua família. Ele não nasceu com o intuito, né, desde criança, de ser artista. Embora a família era burguesa, ele estudou direito e economia, tá? E ele era tão brilhante que aos 30 anos recebeu o convite para ser professor de direito romano na Universidade de Tartu. A trajetória de Kandinsky é um dos casos mais fascinantes de conversão na história da arte. Então ele não começou como pintor, como eu disse para vocês, ele na verdade começou como professor de direito e economia, né? Então ele começou dentro das exatas, mas com o tempo ele começou a perceber e se interessar pelo mundo das artes. E foi quando, em 1896, quando ele viu o quadro Os Montes de Feno de Monet, que ele percebeu que ele não conseguia identificar o objeto que era um monte de feno de imediato. A cor e a luz eram mais importantes que o objeto. E aí ele ficou fascinado. Ele ficou fascinado e percebeu que aquilo despertou algo nele. E também quando ele assistiu à ópera de Wagner, que ao ouvir a música, ele teve uma experiência de sinestesia. O que é sinestesia? É quando os nossos sentidos eles se interconectam. Então, Kandinsky, ele viu cores e linhas vibrando diante de seus olhos com o som dos instrumentos. Então há pessoas que enxergam formas e cores na música, há pessoas que enxergam, por exemplo, som nas cores ou nas formas, né? E aqui, de uma forma bastante pessoal e como a primeira vez que eu estou revelando essa informação, eu tenho a sinestesia de enxergar formas nos sons, né? Então é algo que acontece muito mais quando eu tô de olho fechado, eu consigo perceber muito mais as formas e as cores também. As cores quando eu tô de olho fechado e as formas quando eu tô até de olho aberto, eu enxergo essas formas na tela mental, claro, não é ao olho nu, porém essas imagens se formam no cérebro e isso acaba acontecendo uma confusão sensorial, que agora eu aprendi a lidar com isso, né? E Kandinsky também aprendeu a lidar com isso, mas isso vai trazendo um excesso de sensorialidade, um excesso de informação em um só som, porque o som a gente, né, pressupõe que vai ouvir apenas com o sentido da audição, e no meu caso tem o sentido da visão junto, tá? E aí acontece esse processo da sinestesia. Então, quando ele percebeu isso e ele identificou, ele viu a maravilha
das formas e cores que aparecem no som, né, quando ele escutou Wagner, e aí ele largou então o cargo de ser professor em Munique para estudar arte do zero. Ele não tinha formação artística, ele não tinha habilidades, né, assim ele acreditava, e ele começou a estudar a cor, o som e a forma. Então esse foi o objeto de estudo do Kandinsky, tá? E foi a partir desses estudos, né, que ele a princípio começou a pintar paisagens e temas de folclore russo, mas ele sentia que faltava algo, faltava um algo a mais, a alma dele, né, a alma da obra, a identidade do artista, né. Então, diz a lenda, né, não é algo que é realmente verdadeiro, mas que por acaso ele descobriu a abstração quando ele entrou no ateliê dele e ele viu uma obra ali, né? E aquela obra do entardecer tinha uma beleza assim indescritível. E quando ele percebeu, aquele era um quadro dele que ele já tinha pintado, que estava de cabeça para baixo, né? Então ele tinha pintado o entardecer de uma forma e quando ele virou, ele viu uma outra coisa que ele achou muito mais bonito. Faço aqui um parêntese que a gente utiliza bastante, eu pelo menos, enquanto arteterapeuta, na arte-terapia, dentro das sessões, a gente virar, né, as imagens, que é por quê? Porque elas vão trazer outros sentidos e significados da mesma forma, né? Então, se eu tenho uma imagem e ela me traz um simbolismo, uma mensagem, né, imagética, quando eu viro aquela imagem, eu posso ter uma outra percepção, né? Uma outra sensação, identificar algo que até então eu não tinha identificado. Então, é isso que Kandinsky percebeu, né? Que na verdade, aquele momento, o objeto em si, que ele pintava a paisagem, o entardecer, não era mais o importante, assim como ele viu lá no quadro do Monet, né? E que na verdade a forma concreta, né, o objeto em si, ele até distraía a nossa percepção de ver para além, né? Distraía a alma. A força real estava na forma e na cor pura e não necessariamente no objeto em si, né? E claro, Kandinsky ele foi considerado o artista que trouxe, né, os primeiros estudos do abstracionismo, só que como a gente viu no vídeo passado, a Rima ela já trazia isso, só não tinha sido conhecida por todos, né? Kandinsky, como teve um profundo estudo a respeito da cor e da forma, ele escreveu um livro, né, do espiritual na arte, que é um livro que vai trazer o estudo da cor e como esse espiritual se manifesta na cor e na forma, tá? Então aqui eu tô mostrando para vocês essa imagem, né, que é uma imagem de uma paisagem, né, que tem as casas em Murnau, em 1909, que são imagens que ele já pintava, que tinha forma, antes do abstracionismo dele, tá? Também estou mostrando a paisagem de outono com barcos, né? Então tem essas cores, tem uma pegada do expressionismo ali, do impressionismo, né? De Monet, que era as escolas vigentes naquela época, casas em Munique, em 1908. E aí ele foi com esse movimento, né, de cores. Ele foi se introduzindo também no fauvismo, né, para começar a relativizar a representação da figura. E aí ele casou com a Gabriele Munter, que era uma artista da vertente expressionista, e apresenta a técnica de pintura em vidro, que contribui também para ele começar a expandir as suas ideias. Aí por volta de 1910, 1911, ele começa a fazer os movimentos de iniciar as improvisações, as experimentações, né? E aí é quando nesse período ele conhece Arnold Schönberger, que influenciaria
a estudar os efeitos da música aliado à pintura, tá? Então, aí nesse momento, em 1910, 1911, ele começa a transcender a forma e a trazer como inspiração o som, principalmente a música, né? Então, que formas teriam a música? Quais são os formatos, as cores e a disposição em um espaço, uma determinada música, né? E aí tem a obra que está aparecendo aqui para vocês, que em 1910 ele pinta sua primeira aquarela, né, que é considerada a primeira obra abstrata no contexto do modernismo europeu. Então tem essas formas que ele vai trazendo a respeito da sua percepção com a música. Também em 1911, né, ele funda um grupo, que é o grupo do Cavaleiro Azul, que busca uma arte que expressasse as verdades espirituais. Aqui um outro artista que cria um grupo para trazer essas imagens, né? E aí teve o primeiro, com a Primeira Guerra Mundial, ele teve que fugir da Alemanha, né? E aí ele volta para a Rússia. Então, na Revolução Russa, ajudou a organizar os museus, ensinos da arte, o ensino da arte, mas logo seu foco espiritual colidiu com o materialismo do novo governo soviético. Aí, em 1922, ele volta para a Alemanha, né, para lecionar na Bauhaus, que é uma escola famosa, né, europeia, onde ele desenvolveu a fase mais geométrica e analítica da sua obra. Ele também, em 1911, se une, né, com esse grupo que também tinha outros artistas europeus para fazer essa busca, né, que era o Paul Klee. Nós tínhamos também Franz Marx, né, August Macke, são artistas que estavam dentro desse grupo do Cavaleiro Azul, tá? Então vamos olhar agora uma cronologia de como acontece as obras de Kandinsky, tá? Então, no início, lá em 1913, ele ainda com essa pegada bastante, né, expressionista, onde ele traz o Cavaleiro Azul em 1903, então tem a imagem, a paisagem, né? Depois ele começa a transcender um pouco, ele faz a capa, né, que eu estou apresentando para vocês, a capa do almanaque do grupo do Cavaleiro Azul, né, então, que foi feita em 1912, feita por ele, por Kandinsky e pelo Franz Marc. E aí, com essa passagem, esse estudo, né, da perspectiva, do olhar dele, né, ele volta para a França e ele fica lá até 1933, né? Onde a arte dela começa a ficar muito mais orgânica, biomórfica, lembrando células e seres microscópicos até a sua morte em 44. E aqui eu acho bastante curioso que eu lembro da série O Átomo, da Hillman, e que vai buscar esse início como representação desse início biológico, né? Do início da vida. Então, como esses artistas até então estão representando essa espiritualidade com essas células, com os átomos, né? Com algo muito microscópico, né? Então, como que isso vai trazendo, né, essas informações? Então aqui a gente tem o Kandinsky no ateliê dele, na França, a imagem do fundo também de suas obras. Aí em 1906 a gente tem o Canto de Voga, né, ainda com imagens, com bastante azul, bastante formas. Em 1909 a Improvisação 6, onde ele já vai transcendendo a forma dele. E aí a Improvisação, né, que é a 5, a Improvisação 4, ou a Batalha em 1911, né, trazendo bastante essa forma, né, de transcendência já da imagem.
Aí em 1917, trazendo o Nublado, onde ele traz também essa abstração. Em 1922, uma abstração geométrica, né, onde ele traz a estrutura desse mundo invisível. Então, o que está para além do que os meus olhos veem? Qual a estrutura dessa construção dessa imagem, né? Outra situação que eu quero trazer para vocês, que há um site, né, em que, na verdade, a gente consegue entrar e montar a nossa música e enquanto a gente vai apertando as teclas, a gente vai ouvindo os sons e vendo que formas Kandinsky via quando ouvia determinado som. Então, que forma tem determinado som? O Lá, o Si, o agudo, né, o grave, quais formas e cores tem? E é possível a gente compor ali nesse site, né? Vou tentar trazer aqui, botar nos comentários aqui na descrição para vocês poderem acessar e ter essa experiência sinestésica. Porque está muito forte aqui a sinestesia, né, para ele. O Amarelo, Vermelho, Azul de 1925, então são obras que representam muito a identidade do Kandinsky, né, e dos sons. Então, trazendo essa forma, né, esse movimento todo, ele traz em 1935 o trabalho, o movimento 1, né? Então o fundo já é preto, já tem essas formas, essas linhas, tem esse branco ali que vai representar um determinado tipo de som. Essas linhas vão trazer outro som, né? O vermelho, o azul, o amarelo. Então, uma representação bastante sinestésica. E se a gente olhar também com um olhar bastante espiritual, nós iremos perceber que Kandinsky, nessa obra, ele vai trazer um olhar quase que do universo, quase que galáctico, né? Onde lembra muito, né, na minha percepção, como se as constelações, como se as linhas do invisível estão se apresentando sonoramente, visualmente para nós, né? Então, como que o som e as formas, né, dialogam com o nosso universo, dialogam com o mundo extrasensorial, com o mundo extravisual, né, para além da minha visão física. E esse contato que ele traz é diferente do contato que a Hilma traz, onde a Hilma se coloca no movimento de ser apenas o canal daqueles mentores, né, daqueles mestres, como ela chama, altos mestres. Kandinsky, ele vai trazer uma interpretação do espiritual num sentido de como eu sinto a minha vida, como eu vivencio a minha vida e a partir disso, como o meu espírito dialoga com esse cotidiano de vida que eu tenho. Como esse espírito consegue se movimentar, interagir nessa terceira dimensão, sabendo das instâncias e das nuances que existem entre a terceira e quarta dimensão, e até com as outras dimensões, né? Então, as subdimensões. Eu vejo muito, né, e aqui um relato bastante pessoal, que os movimentos sinestésicos, eles neurologicamente possuem uma explicação, né? Existe um porquê do nosso cérebro interpretar dessa forma, mas quando a gente transcende essa parte biológica, neurológica, e olhamos para um nível do espírito, quando o espírito consegue integrar, né,
duas informações, ou uma mesma informação por dois canais diferentes, né? Então, uma mesma informação, a música, pelo canal visual e auditivo, e que às vezes até tátil, porque a gente às vezes sente um arrepio, né? Sente um calor, sente um frio. Quando a gente consegue integrar isso, é quando a gente está em harmonia, está começando a entender que existem nuances entre essas dimensões. Então não é morrer aqui e vou para a quarta dimensão, ou aqui eu vou tentando alcançar a quinta. Existem umas subdimensões que a gente vai acessando nas nossas percepções, na decodificação das nossas sensações, e que para isso vai trazendo um olhar ainda mais sensível sobre essa realidade, porque eu consigo perceber que há diálogo dentro de mim dessa informação, desse pulso externo, né? Desse ruído externo, da informação que vem de fora, e como o meu universo interno reage com tudo isso. E não é só uma percepção biológica, neurológica, mas sim dos meus corpos, e sim, né, do diálogo com esse sentido. Então é um diálogo profundo, e aí a gente começa a compreender que o mundo existe camadas e que a sensibilidade é a nossa forma de ler essas camadas, sabe? E desculpa se foi um pouco longe, filosófica, mas é o meu olhar tanto desse artista que eu gosto bastante, né? Enquanto artista masculino, dentro dessa parte espiritual, é um dos que eu mais aprecio e que me baseio no meu estudo, né? A respeito da arte e da espiritualidade, mas também de uma experiência particular, né? Então é quando a gente vai transcendendo a forma, como Kandinsky disse, né? É que a forma acaba dificultando a percepção da alma, né? Então tem essa imagem, em 1940 também mostro aqui para vocês, né? Uma imagem também diferente, onde ele traz o azul celeste, é o nome dessa obra de 1940. E Kandinsky vai trazendo, né, esse caos harmônico, né, que a princípio parece um caos, parece uma desorganização, mas que na verdade vai trazendo essa harmonia. Aqui a imagem da composição 7 de 1913, onde a gente pode ver bastante forma, bastante cores, bastante contraste, né? Então essa obra é um registro direto da experiência sinestésica. Então ela foi pintada após Kandinsky assistir a um concerto do compositor Arnold Schönberger. Ao ouvir a música atonal de Schönberger, Kandinsky teve uma visão de um grande bloco amarelo dominando o espaço que ele retratou no quadro. E então essa obra mostra a plateia e o piano, né, que estão sendo engolidos pela cor amarela, que representam o impacto emocional e sonoro dessa música, né? Então aqui, quando a gente olha o quadro que foi pintado com a inspiração de Schönberger, é a impressão 13, o concerto de 1911. Então a gente consegue ver ali, né, perceber um pouco as pessoas, a cor como se fosse, né, a percepção dele invadindo os corpos, é aquilo que sai da música e chega, né, para a plateia. Então é bem impactante, né, essa tela dele, né? E aí Kandinsky, ele não foi o único que trouxe essa parte espiritual. Ele também via um estudo, né, a respeito do materialismo, né? Então ele queria não só estudar as formas da vida cotidiana, mas ele queria também entender como a alma humana, né, ela pode ter essa força de cocriação aqui na matéria, né?
Então Kandinsky, ele vai a partir disso também bebendo, né, na época, tanto da teosofia, né, quanto da antroposofia, e ele vai trazendo isso tudo para dentro do estudo dele, né? Então, para ele, a arte não era uma questão de o que se pinta, mas de como a alma vibra ao entrar em contato com a obra. Ele acreditava que o artista tem o dever de expressar sua necessidade interior, ignorando as convenções sociais ou a aparência externa do mundo. Vocês lembram que eu falei a respeito no outro vídeo de os artistas terem uma função, né, de romper com o padrão existente? E é sobre isso que Kandinsky fala aqui, né? Que nós temos uma necessidade interior, né? Nós temos uma necessidade de expressar o que está no nosso interior, né? Então é um dever nosso expressar essa necessidade da alma, que até então a nossa sociedade ignora as necessidades da alma, né? Em favorecimento dessas convenções sociais, né? Desse sistema. Não é só um sistema financeiro, um sistema social, um sistema de ensino, é um sistema de organização humana que precisa ser repensado, né? A forma que nós vemos a nós mesmos, que nós vemos ao ser humano, ao humano, né? Então precisa ser repensado, porque hoje em dia existe sim ainda dentro de academias, né? De centros científicos, de estudos científicos, a comprovação, né? Já é um fato, comprovação do espírito, da vida, né? Do mundo espiritual. Mas a gente não precisa mais ficar dependendo de comprovações. Não, eu preciso provar que isso existe. Já passamos desse período há mais de um século. No início do século passado, que eram, né, dentro principalmente de um olhar espiritual, que era uma necessidade de comprovação, de estudo científico, de mostrar que o espírito existe, as manifestações mediúnicas, as mesas girantes, né? Os ectoplasmas, as fotos de registro. Hoje, isso não precisa mais ser provado, por mais que exista a grande maioria de pessoas céticas, mas são pessoas desconectadas com o seu espírito, com a sua verdade, onde eu apenas me baseio no que eu vejo, no que é concreto. E isso sim tem valor. Só que o que é concreto dentro de mim? Por que eu ainda ignoro? O que é verdadeiro dentro de mim que está soterrado por esse sistema de crenças, né? E que aqui ele fala sobre a aparência externa do mundo, né? O que é verdadeiro para mim? Kandinsky foi aquele que saiu de uma realidade burguesa, né? De uma realidade de pessoas com dinheiro, de uma classe social, né? De um poder num sentido de influência, né? Economista, advogado, professor de direito, saiu dali para transcender a arte, para representar aquilo que era verdadeiro para ele. E que hoje eu, Lúcia, sendo também sinestésica, consigo me identificar com essa imagem, né? Consigo reconhecer meus pares, reconhecer um pertencimento de que eu não sou tão distoante, né, desse mundo que parece real e normal, né? Então, de que o anormal também é normal, né? Então ele traz isso, né? Também tem um livro de 1911 que é a Psicologia das Cores, Manual de Psicologia das Cores, né? Ele traz esse livro. Ele tem mais de um livro, Kandinsky, tá? Ele traz também o que cada cor, ele vai trazer aquele estudo da psicologia, as sensações que nós temos
ao observar as cores, tá? Então ele vem trazendo esse estudo também, tá? E aí o livro, ele traz um triângulo da vida espiritual, que é uma metáfora, é uma famosa metáfora do triângulo espiritual. A humanidade, que é como um grande triângulo, se move lentamente para cima. Na ponta mais alta, estão os artistas, os visionários e os poetas. A base é composta por aqueles que ainda estão presos no materialismo. E o papel do artista é puxar o resto da pirâmide para níveis superiores da consciência através da arte abstrata, ou seja, a transcendência da forma e, na verdade, a comunicação da alma, através das cores, através dos sons, das formas, né, não figurativas, né? Então existem formas que não necessariamente são figurativas, né? A figura, a representação real. Então ele traz esse triângulo de representação. Então aqui, enquanto artista, professora de arte, arte-terapeuta e representante do mundo da arte, né, no espiritual, não tem como eu não fazer esse papel de auxiliar Kandinsky, né, e trazer esse papel do resto da humanidade, de puxar para a gente poder ir pro topo. E que aqui eu interpreto como uma transcendência, né, do espírito, um crescimento, né, um processo de individuação da gente, né, dentro da psicologia, e um processo de despertar da consciência, né, onde eu transcendo essa consciência material daqui e acesso às minhas outras consciências, né? Então, Kandinsky traz aqui essa necessidade, essa função dos artistas e visionários, que são também os profetas. Então ele tem essa utilização da cor, né, e das formas para trazer essa imagem para a gente, para poder mostrar esse mundo não visível, né? Então o Kandinsky, como eu disse antes, ele vai, através da sua arte, provocar, né, as nossas sensações, para que nós possamos ter outras percepções, ver coisas diferentes do que estamos acostumados. E assim, dessa forma, a gente conseguir, né, se integrar muito mais aos mundos invisíveis, às geometrias sagradas, né, às formas geométricas, aos sons do universo, aos nossos sons, né, nessa transcendência entre o eu e o todo. Então ficou aqui essa apresentação do artista Kandinsky. Eu quis focar muito mais nas obras dele, nessa parte espiritual. Tem muito mais conteúdo sobre ele, né? Mas a intenção é trazer como ele aborda e nos mostra o espiritual através de sua arte, né? Sempre trazendo a minha opinião, sempre trazendo a minha experiência também, né, dentro do universo da arte, que, enfim, foi durante toda a minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.